Eu saúdo os amados neste momento com a paz do Senhor. Que Deus possa estar aí abençoando a cada irmão, a cada irmã nesta hora. Deus possa estar abençoando aí o povo de Deus, o povo escolhido, geração santa, eleita e preciosa, para anunciarem as boas novas do Senhor. Que nessa tarde o Senhor possa estar aí abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E nesse instante eu quero aqui trazer uma passagem da palavra do Senhor, e que essa passagem possa estar aí abençoando a vida de cada irmão. Que Deus possa estar trazendo o alimento necessário para a nossa alma, para o nosso espírito, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Que neste momento Deus possa estar abençoando aí a sua vida e abençoando a sua família. Quero aqui trazer uma passagem em 1 Samuel, no capítulo 30, o versículo 1 a seguir. A palavra nos diz assim: E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com impeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e tinha posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Uma passagem muito importante para as nossas vidas. E aqui nós vemos a trajetória de um homem de Deus, que foi Davi. E Davi foi um homem que enfrentou grandes diversidades, grandes lutas, mas também foi um homem que estava sempre buscando a força de Deus, a orientação do Senhor para a sua vida. Nós vemos grandes batalhas de Davi, mas em todas elas o Senhor o ajudou, o Senhor o fortificou, o Senhor deu a vitória. O que eu digo, os amados, neste momento, que o servo de Deus tem lutas, tem diversidades, mas também tem muita vitória, tem muita bênção na presença do nosso Deus. A palavra aqui, neste momento, nos diz:
o Senhor é o nosso socorro, fortaleza em tempo de angústias. O Senhor, meu amado, é o teu socorro, é a tua fortaleza em tempo de angústia. Não pensa que no meio das batalhas, no meio das lutas, você se encontra só. Se você é uma pessoa que busca Deus, que coloca na presença de Deus, você não está só, porque o Senhor, Ele está contigo. O Senhor é que adestra a tua mão para a peleja, para as lutas, e é do Senhor que vem a nossa vitória, é do Senhor que vem a nossa bênção, a partir de nós buscarmos a presença gloriosa dEle nas nossas vidas. Nessa tarde, a palavra nos diz: todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. As lutas estão grandes, meu amado. As diversidades estão aí. Então é hora de esforçar em Deus. Nós estamos aí no começo de um ano que está se iniciando. Se nós for olhar, tem muitas lutas, tem muitas diversidades, mas também tem bênçãos, tem promessa de Deus para o seu povo. E quando nós olhamos para o Senhor, nós somos vitoriosos, nós somos abençoados, porque as lutas e as diversidades que você enfrenta, elas não são maior do que o nosso Deus. Elas não são maior que o nosso Deus. E nós, fortalecidos no Senhor, eu creio que nós vamos ter um ano abençoado, um ano de vitória na presença de Deus. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da busca intensamente de Deus nas nossas vidas. E a palavra aqui nessa tarde, ela nos diz que Davi chegou à sua cidade, e quando ele chegou à sua cidade, nós vemos aqui através da palavra que a cidade estava posta em fogo, a cidade estava em cinza, porque o inimigo tinha batido de encontro àquela cidade, tinha saqueado tudo, inclusive levou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, levaram tudo. E quando Davi chegou ali, juntamente com seus homens, juntamente com seu exército, e quando eles olharam para aquela situação, a palavra nos diz que Davi chorou até não ter força mais para chorar, e os seus companheiros também. Muitas vezes, meu amado, o homem de Deus, no meio das lutas, no meio das guerras, ele chora, mas o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a bênção de Deus para as nossas vidas. Nós vemos o caso de muitos homens de Deus, quando eles choravam diante do Senhor e buscavam a face do Senhor, a bênção vinha certamente. Não é diferente dos dias de hoje, né? Os nossos choros, as nossas lutas, as nossas diversidades, o Senhor, Ele sonda e Ele conhece o que nós passamos, conhece as nossas diversidades, as nossas lutas, mas o socorro dele vem
em prol das nossas vidas. A palavra nos diz que Davi, ele chorou quando ele viu a sua cidade em cinza, quando ele viu o inimigo levando as suas famílias, os seus filhos. Ele chorou na presença de Deus. A palavra aqui nos diz: quem chora não aceita a decretação da derrota da sua vida. Não aceita. Quantas vezes nós estamos no meio de uma luta, no meio de uma guerra, mas nós não podemos aceitar a derrota, nós não podemos aceitar aquilo que o inimigo decreta. A palavra aqui nos diz que Davi, ele chorou, porque ele não aceitava aquela derrota, aquele sofrimento. Ele chorou. Quem chora? Quantas vezes você, meu amado, está passando uma luta, uma adversidade, e nas noites intensas você chora na presença de Deus, você fala com Deus, e isso acontece na vida do cristão, daquele que busca a Deus. Mas o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria, vem as bênçãos de Deus na nossa vida. A palavra aqui nos diz o seguinte: Davi não apenas chorou. Muitas vezes só o choro não é suficiente. Quantas pessoas estão chorando, estão sofrendo, mas uma das coisas necessárias, só chorar não é o suficiente. Você precisa colocar diante de Deus, você precisa guerrear na presença de Deus, para que o Senhor possa te dar a vitória, para que o Senhor possa te dar a bênção. A palavra aqui nos diz que Davi não apenas chorou, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. A palavra de Deus, ela nos traz ânimo, ela nos desperta nos meios das lutas, no meio da adversidade. Quando nós buscamos a palavra do Senhor, ela nos desperta. Sempre ela nos diz: levanta-te, tenha bom ânimo, atravessa os Jordões, as lutas, a bênção está contigo. Onde você colocar a planta dos teus pés, ali você estará sendo abençoado. Onde você colocar as mãos, ali vai estar a bênção. Meu amado, Davi não aceitou aquela situação. Talvez neste momento você está passando uma luta, uma prova tão grande, e eu digo a você: não aceite essa situação. Vai para a presença de Deus. Deus tem muita bênção, Deus tem muita promessa para você. Não aceita a situação, aquilo que está sendo colocado. Busque a presença do Senhor, porque o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai te dar bênção. E aqui nós vemos Davi se reanimou no Senhor. Eu digo a você: levanta-te. Talvez você está prostrado diante de uma situação, diante de uma luta. Nós vemos o caso de Josué, quando perdeu ali o seu líder, Moisés. Ele se prostrou, mas a palavra nos diz no capítulo 1 de Josué, que o Senhor disse para ele: tenha bom ânimo, levanta-te, atravessa este Jordão, porque onde você colocar a planta dos seus pés, ali eu estarei te abençoando. Meus amados, talvez você encontre prostrado. Levanta-te na presença de Deus. Eu creio que grandes promessas, grandes bênçãos está por vir. Nós estamos aí nesse início de ano, crendo que Deus
vai trazer uma provisão tão grande no meio do povo de Deus, uma coisa inexplicável. A palavra aqui nos diz o seguinte, que ele não conformou em ter a sua família na mão do inimigo. Davi não conformou ter a sua família na mão do inimigo. Não. Muitas vezes o inimigo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância àqueles que creem na sua palavra. O inimigo, ele pode até vir com certas astúcias, pode até colocar alguns laços no caminho, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não aceita aquilo que o inimigo muitas vezes vem trazendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, não aceita. Nós estamos aguerreando na presença de Deus, sabendo que Deus, ele sempre nos dá a vitória, sempre ele nos dá a bênção nas nossas vidas. Então Davi, ele não conformou em ter a sua família na mão do inimigo, ele não entregou os pontos. Quantas pessoas nos dias de hoje, até mesmo algumas pessoas que até conhecem a palavra de Deus, até conhecem, mas na hora da adversidade, na hora da luta, na hora que é para ele enfrentar a situação, ele entrega os pontos. Tem muitas pessoas nesta situação, ela entrega os pontos. Davi, ele não entregou os pontos, ele buscou, ele esforçou no Senhor, seu Deus. Eu fico olhando, meus amados, não conforme que muitas vezes a situação que você está enfrentando. Nós não podemos conformar, nós precisamos guerrear em oração, em busca diante do Senhor, para que nós venha ver a vitória, para que nós venha ver a bênção de Deus para as nossas vidas. A palavra aqui nos diz que Davi se reanimou, não porque ele era forte. Muitas vezes nós não podemos confiar na nossa força, nós não podemos confiar nas nossas habilidades. Davi, ele não reanimou porque ele era forte, porque ele tinha um exército poderoso. Não, ele reanimou no Senhor. É no Senhor que Davi se reanimou, não na sua força, não nas suas habilidades, mas ele reanimou na presença de Deus. Assim também as nossas vidas. Há situações nas nossas vidas que nós podemos ter habilidade, nós podemos ter até um certo poder, mas nada disso adianta se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver nas nossas vidas. Aqui nós vemos a palavra nos dizendo: é tempo de cair de joelho na presença de Deus. Estamos aí, começando o ano, a nossa vitória, a nossa bênção, ela vem quando nós dobramos os nossos joelhos na presença de Deus. Muitas vezes, para nós receber as bênçãos do Senhor, nós precisamos humilhar, nós precisamos ficar na dependência dEle. Davi estava sempre na dependência de Deus, ele não estava na dependência
do seu exército, ele não estava na dependência dos seus recursos, ele estava na dependência do Senhor. A palavra aqui nos diz o seguinte: só Deus pode nos colocar de pé no momento de crise, no momento de adversidade. Somente Deus pode nos colocar de pé no meio de uma crise, no meio de uma adversidade. E quando nós colocamos diante dele, nós recebemos a bênção do Senhor nas nossas vidas. A palavra nos diz que nem tudo está perdido na sua vida. Se você tem Deus, se você conhece a palavra do Senhor, nem tudo está perdido. A oração de Davi foi específica: conseguirei eu alcançar aquilo que o inimigo levou? Ele buscou diante do Senhor. Será que eu vou conseguir trazer de volta aquilo que o inimigo roubou? Ele entrou na presença de Deus. E o Senhor disse: vai, porque a bênção está contigo. Vá, que a vitória está nas tuas mãos. Neste momento eu digo aos amados: vá. Se você tem a palavra de Deus, se você está orando, vai, que Deus vai colocar as bênçãos na sua vida. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar graça. E aqui a palavra, ela nos diz: não fica aí parado, vendo a derrota da sua vida. Tem muitas pessoas vendo a derrota, vendo o fracasso da sua vida e não busca o Senhor, não coloca na presença de Deus. Davi não ficou só olhando. Já pensou ele ficar olhando aquela cidade em cinzas? Já pensou ele ficar olhando o inimigo levando tudo que ele tinha? Não, ele esforçou em Deus, ele buscou na presença de Deus, por isso ele recebeu a bênção. O que eu digo a você neste momento é o seguinte: não fica aí parado vendo a derrota da sua vida, muitas vezes da sua família, o inimigo levando tudo que você tem. Não adianta. A palavra aqui nos diz: o Senhor é o nosso socorro e fortaleza no tempo de angústia. Que neste momento Deus te abençoe, abençoe você, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.